Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mais Saúde Band deste domingo. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o autismo. Tem terapia? Existem medicamentos? Tudo isso e mais agora no Mais Saúde Band, que já está no ar. Sobre esse assunto, já aqui com a gente a psicóloga clínica Ana Paula Costa. Só para esclarecer então logo de início, muito obrigada por aceitar esse convite. O que é então o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E ele pode ser perceptível desde os primeiros anos de vida, através de comportamentos que clinicamente, assim, não existe um exame, né, para diagnosticar, um exame mesmo de sangue, um exame, então ele é meramente clínico e comportamental. E aí a gente faz através de formulários já pré-existentes, entrevista com a família e observação do comportamento da criança. Doutora, tem níveis? Existem níveis, né? Até 2020, 2021, a gente tinha critérios, né, que separava entre nível 1, 2 e 3 de suporte. Porque o que a gente vai focar é no suporte. Com essa nova denominação do CID, que ele foi estabelecido esse ano, o CID-11, a gente já vê algumas diferenças, que é o autismo com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual e com ausência ou presença da fala. Então, isso é o que vai diagnosticar mesmo o nível que a criança se encontra. Sabendo o nível, ele tem como trabalhar, estudar? Como é que funciona, então, para se adequar à sociedade? Então, hoje em dia, a gente já está recheado de terapias para estimular essa criança desde os primeiros anos. 1, 2 anos, quando a gente percebe, a gente já consegue fazer a estimulação. Dentro da teoria comportamental, a gente tem a ABA, que é uma terapia método muito usada ultimamente, Exato, né? Exatamente. E que a gente vê bons frutos. Por quê? Porque é como se fosse trabalhando o comportamento das crianças, né, em cima do que é necessário. Então, se a criança ela não consegue, por exemplo, ir ao banheiro só, vai ter feito esse treinamento para que ele consiga ir só. Porque o objetivo final é dar essa autonomia às crianças e adolescentes. Então, assim, quanto mais tarde o diagnóstico, mais prejuízo ele pode apresentar. Falando sobre esse diagnóstico, a partir de quantos anos, então, as mães podem ter, então, perceber os sinais, então, se a criança é ou não autista, ou então, às vezes, as pessoas até confundem o que é autismo. Isso, é uma ótima pergunta, porque as mães, as familiares que têm esse conhecimento, eles já conseguem perceber, às vezes, com meses de vida. A criança que não consegue olhar fixamente, a criança que grita muito, que tem dificuldade para dormir, são algumas características. Não necessariamente vai ser autismo, mas já são sinais de alerta. Quando ela vai crescendo, principalmente, isso é sinalizado pela escola. Quando a criança entra na escola, a partir de 1 ano e meio, os próprios professores eles já conseguem ter essa visão, percepção e sinalizar aos pais. Né? Porque a escola não pode fazer diagnóstico, mas ela pode sinalizar para ir num profissional especializado. Qual é esse profissional? Geralmente é indicado logo para o neuropediatra, né? E aí, a partir daí, o neuropediatra vai indicar outros profissionais, como TO, fono, se tiver necessidade de estimulação da fala, psicólogo para trabalhar o ABA, para trabalhar certas emoções, né? Então, é uma equipe imensa. Aqui no Maranhão a gente tem essa estrutura, a gente tem alcançado, então, o que se trabalha lá fora? Tem sim. Hoje em dia a gente já consegue ver várias clínicas particulares que trabalham diretamente isso. O que o próprio médico neurologista encaminha, eles já conseguem oferecer isso, né? E no público a gente também está tendo um avanço muito grande, né? Desses profissionais na área pública atingindo o maior grupo de crianças possíveis. Dentro de casa, o que a mãe pode fazer? Como é que ela pode contribuir para melhorar, para tornar a coisa mais fácil para a criança lá fora, lá em cima no mercado de trabalho? Isso é uma pergunta interessante, porque, via de regra, o que a gente nota das famílias atípicas são muito superprotetores com a criança, né? E é comum, isso é normal. Até quando não tem atípico. Exato. Mãe? E aí, o que a gente percebe?
Os pais, os familiares, os cuidadores, eles têm que fazer exatamente o contrário. Então, é estimular a criança a se vestir, tomar banho só, ir ao banheiro só. Claro que vai depender muito do nível de suporte, porque se tiver, por exemplo, num nível que a gente chamava antigamente de suporte 3, que não fala, que não consegue fazer nada só, realmente ele vai ter mais dificuldade para ter algumas autonomias. Mas no nível 1, se for, por exemplo, só um problema de fala e de socialização, dá claramente para isso ser estimulado em casa. Doutora, são várias, então, atividades que podem ser desempenhadas, profissionais, então, que podem, então, ser inseridos no mercado de trabalho, não é isso? Isso mesmo. Principalmente os níveis de suporte 1, a gente consegue perceber, se bem estimulado, uma autonomia muito grande, né? Então, assim, eu, inclusive, tenho pacientes que já estão na universidade, são autistas, então, assim, o único cuidado que a gente tomou, eu junto com a família, foi pedir para a família ir na faculdade conversar com a coordenação e explicar a situação dele. Mas, assim, ele consegue se desempenhar muito bem. Como eu também tenho pacientes que estão no terceiro ano, conseguem estudar, né? E, inclusive, tiveram um diagnóstico muito tarde. E aí eles conseguem ainda assim se desenvolver bastante. Doutora, esse diagnóstico fechado, tem muitos pais que acabam não querendo, não aceitando pela dificuldade da aceitação na sociedade. Isso é uma barreira? O que está sendo feito para superar esse obstáculo? A gente percebe que às vezes as crianças e os adolescentes, eles não ligam muito para o diagnóstico. Mas os pais, por conta da sociedade, ter um certo preconceito, ter várias barreiras mesmo comportamentais, que se você não tiver um grupo, não for aceito, isso pode causar prejuízos ainda maiores para as crianças e adolescentes autistas, os pais eles ficam nessa superproteção. Só que a gente sempre faz a orientação parental para explicar como que isso pode ser feito da melhor maneira possível, tanto para a família, porque a gente tem que dar esse suporte para a família, quanto para as crianças e adolescentes diagnosticados. Então, os pais eles precisam ter esse diagnóstico fechado? É importante ter isso? É super importante, porque através desse diagnóstico a gente consegue estabelecer quais são as estimulações necessárias, né, e como que os pais podem contribuir e até onde eles podem ir. Né? E isso também, com o diagnóstico fechado, que eu já ouvi de alguns pacientes, é dizer assim, que alívio, né? Como eu estou bem. Agora eu sei por que eu sou assim. Então, esse diagnóstico é fundamental para ele entender o seu lugar no mundo. Doutora, falando agora sobre medicamentos. Existem medicamentos, avanço na tecnologia para o tratamento? Então, a gente não fala de medicamento para o autismo, mas quase sempre o autismo ele vem com algumas comorbidades. Então, por exemplo, a criança é autista, tem TDAH. Então, se necessário, a gente sempre vai sempre lutar pelo terapia comportamental, mas ainda assim, se ele não consegue se concentrar, ele tem dificuldade para dormir, a gente encaminha ou para o psiquiatra infantil ou para o neuro para passar medicamentos para melhorar a qualidade de vida. Mas não é para o autismo, são para as comorbidades. Então, não dorme direito, vamos tomar um remédio para dormir melhor. Não consegue se concentrar, vamos tomar um medicamento. Então, assim, não é para o autismo, são para as comorbidades que vêm. Tá com sintomas de depressão, vamos tratar logo. Então, são para as comorbidades. Então, autismo não tem cura? Não, porque na verdade não é doença. Uma forma de pensar diferente. Então, se não é doença, não fala de cura, fala de qualidade de vida como para qualquer pessoa. Então, terapias estão sendo, como a senhora mesmo falou, a ABA, outras terapias, então, estão sendo aplicadas, por exemplo, aqui no Maranhão? Estão sendo aplicadas. Quais aqui no Maranhão, aqui no Maranhão a gente já consegue ver assim, um maior número de profissionais interessados na área. Então, dentro da terapia ocupacional, a gente já consegue ver a interação sensorial, porque muitas crianças têm essa dificuldade na sensibilidade, né? Então, não gosta da textura de um alimento, não gosta de pegar, por exemplo, em areia, em massinha. Então, é trabalhado muito isso. Dentro da fono, a gente também já encontra terapias para estimular essa fala, porque não vai ser, por exemplo, não vai ser igual, por exemplo, a uma criança que só tem dificuldade na fala porque está com uma linguinha presa. Então, assim, eles já estão se especializando dentro de cada área, na área do autismo. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações com o autismo, já afinal de contas estamos no mês de abril, mês então que leva à conscientização, um mês mais forte de informações. A gente volta já já aqui no Mais Saúde Band.